Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, primeira live sobre filosofia, né, e a educação dentro do contexto da formação humana do ser humano. Então, nós temos a honra de ter nesta noite a participação de dois grandes professores, amigos da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, do campus São Miguel do Guamá, que aceitaram carinhosamente, prontamente, o convite para a gente debatermos um pouco sobre educação na perspectiva da filosofia também. A professora Cristiane Souza, em filosofia e também em pedagogia, e do município de São Paulo, e o professor Sandro Renan, graduado em filosofia, aí do município de São Miguel do Guamá. Tanto o professor Sandro, como a professora Cristiane e eu, somos egressos da Universidade do Estado do Pará, do campus 11, São Miguel do Guamá. Sou o professor João Carlos, graduado em pedagogia, com especialização em psicopedagogia institucional e clínica e na educação especial. Bem, as apresentações já foram feitas, mas antes de nós iniciarmos o debate, eu gostaria um pouco que cada um de nossos convidados também pudesse fazer uma breve apresentação. Então, vamos começando, com a professora Liciane. Boa noite, professora. E, boa noite, professor João. Conversar um pouco. Tá. Como o João já me apresentou, eu sou professora de filosofia. Atualmente eu trabalho no município de Orem, pela Secretaria Estadual de Educação. E eu também, além de licenciada em filosofia, sou pedagoga. Eu já atuei como diretora de 2 escolas municipais. Mas a minha paixão sempre foi a filosofia, sempre foi o amor pelo conhecimento. É uma honra estar aqui dividindo essa tela com meus 2 grandes amigos, o professor Sandro e o professor João. Agora, professor Sandro também pode fazer uma breve apresentação, um pouco do... falar um pouco. Tá bom, é porque eu não estava conseguindo acompanhar no mesmo tempo, agora já está voltando. Uma boa noite para todos. E, assim, só queria dizer que é uma grande satisfação estar ao lado de 2 pessoas, assim, que eu admiro bastante, por todo o conhecimento. João Carlos, que tem sua relação bastante direta com a questão da pedagogia, com todo o sistema educacional, muito mais específico. A professora Liciane Souza, que foi a minha parceira de curso. Então, assim, é uma grande satisfação estar junto com eles, para a gente poder discutir esses assuntos que nos tocam diretamente, Educação, filosofia, política, formação, são palavras que nos tocam diretamente e por isso a importância de nós dialogarmos sobre ela. Então, assim, é um grande presente. A gente está aqui fazendo com que, através dessa comunicação, possam ser gerados novos aprendizados, e a gente possa aprender junto com cada pessoa também que estiver participando, que isso é fundamental para que a gente possa progredir sempre mais na questão do aprendizado. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos começar um pouco sobre os nossos temas e, como o próprio tema da nossa live já fala um pouco sobre a filosofia e a educação, nós vamos para a nossa primeira pergunta, O que é filosofia e o que seria a formação humana? Então, professora Liciane, com você, João, a gente poderia falar um pouco mais alto, um pouco baixo. Tá, não estou entendendo melhorou? Muito bem. Tá, sim. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Melhorou? Sim, sim. Antes da gente começar de fato, acho que é importante a gente dizer a quem estiver assistindo que eles se sintam à vontade para comentar,
fazer perguntas, para participar, contribuindo com a gente, seja através de um comentário, seja através de uma pergunta. Né? Dentro das nossas possibilidades, nós podemos tentar responder algumas dúvidas. Né? Isso mesmo. As pessoas que estão nos acompanhando, se tiverem alguma pergunta, também podem fazer a nós, e os professores convidados irão responder na medida do possível também. Então, dando continuidade, a nossa primeira pergunta vai para a professora Liciane, que é: o que é filosofia e o que seria a formação humana? Oi, estão me ouvindo? Falhou aqui. Sim. Tá. O que é filosofia, né? Essa é uma pergunta que acredito que foi feita por muitos ao longo de toda a história da filosofia. Ainda hoje é um grande questionamento, porque eu costumo dizer, principalmente aos meus alunos, que não existe uma definição que limite o que é a filosofia. Mas eu particularmente gosto de dizer que a filosofia ela é uma grande inquietação. Né? Nós poderíamos dizer que a filosofia ele é o amor pelo conhecimento, como definiu o filósofo Pitágoras, mas eu gosto muito dessa definição de dizer que a filosofia ela é uma grande inquietação. Em que sentido? A filosofia ela é uma atividade que nos leva a refletir, que nos leva a pensar, que nos leva a questionar sobre diversos assuntos. Tanto que nós temos filosofia política, refletindo, questionando, estudando sobre política. Nós temos a estética, que estuda a questão da arte, do belo, do feio, do gosto. Né? Nós temos filosofia cristã, nós temos a metafísica, nós temos a ontologia, o estudo do ser. Então, nós temos uma grande ramificação, uma grande corrente de pensamento dentro da filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela não se limita a estudar uma única coisa e ela também não se limita a dar respostas prontas e acabadas. Né? Ela é uma atividade que busca refletir sobre diversos assuntos e busca proporcionar a nós, homens, uma maneira autônoma de pensar. Né? Através do livre pensamento, através do pensar de forma crítica, busca refletir sobre tantos temas essenciais na nossa vida. Tanto que hoje nós estamos, através da filosofia, refletindo sobre educação e formação humana. Né? E aí a gente vem para o segundo ponto, né? O que seria formação? O que seria formação humana? Né? E como a própria palavra nos diz, formação, né, ela tem a ver com forma, dar forma a algo. Né? E aí eu gosto muito de uma definição de um filósofo chamado de Kant, que ele diz o seguinte, que o homem ele é a única criatura que precisa ser educado, e que por educação a gente entende o cuidado com a infância, o cuidado com a instrução, com a disciplina e com a formação. Né? Então, quando a gente pensa formação humana, acho que a primeira coisa que deveria nos vir à nossa mente seria nos perguntar: é possível formar pessoas humanas? Há essa possibilidade de formar ou nós já nascemos formados como pessoas humanas? Né? Então, quando eu trago esse pensamento de Kant, o que eu quero dizer através disso? Que, na verdade, nós, humanos, homens, somos frutos de quê? Da cultura, somos frutos da educação, somos frutos do meio em que vivemos, somos frutos da nossa história, somos frutos do social. Né? Se nós não fôssemos educados, instruídos, se nós não fôssemos inseridos em uma cultura, se nós não fôssemos formados, né, nós seríamos, muito provavelmente, um primata, um animal como qualquer outro. Nós seríamos um selvagem, um bruto. Então, formação humana é um processo contínuo, é um conjunto de ações daquilo que vai dar forma, que vai moldar, que vai melhorar o homem enquanto pessoa humana. Seja com valores éticos, com valores políticos, com os valores sociais, com
com a questão não simplesmente acadêmica, a formação humana que não é uma formação simplesmente acadêmica, mas aquela formação que eu recebo do outro, que eu recebo quando eu sou banhada pela cultura que eu estou sendo inserida, quando eu tenho contato com o outro que eu vivo, e através da minha história, através desse meio, eu acabo me moldando, me formando enquanto homem. Assim, muito bem. Então a gente consegue ver, né, essa grande gama que é a filosofia, e não perpassa somente aquela limitação que nós tínhamos, né? Sim, professor, pode continuar. Na verdade, eu só queria trazer assim um complemento, algo muito básico assim. Foi uma frase que eu anotei, inclusive, do Fernando Savater, que eu achei muito, muito interessante para a nossa discussão hoje, que ele diz o seguinte: nascemos humanos, mas isso não basta. Temos que chegar a sê-lo. Eu achei muito interessante porque ele adentra essa questão da formação humana, que faz com que o homem se torne de fato humano. Eu acho que a formação humana, ela faz com que o ser humano ele possa dar sentido à sua própria existência e por aí continuar caminhando. Então, faz com que a gente possa entender do porquê vivemos, né? Faz dar sentido às grandes questões filosóficas que se nos encontram, né, pelos caminhos e tudo mais. E outro ponto que eu também queria destacar é um pensamento lá do Edgar Morin. Eu acho muito bacana, porque ele faz, de certo modo, uma crítica à ideia da formação, para que essa formação ela não seja confundida com uma conformação, né? Porque a formação, às vezes, ela tem muito esse defeito de ignorar a questão do didatismo. E o didatismo, ele tem como objetivo, né, a questão das práticas didáticas e tudo mais, fazer com que o ser humano se torne cada vez mais autodidata, né, fazer com que o ser humano ele possa pensar cada vez mais por si próprio. Então, tem que haver um pouco desse cuidado para que a formação ela não seja uma conformação, já que a formação ela tem como objetivo, como a Aliciane já falou anteriormente, a questão da autonomia do espírito. Então, ele traz muito essa ideia do pensar por si mesmo, do pensar por si próprio, que esse é um fundamento primordial para a formação. E essa formação, é bom que ela esteja vinculada à questão da filosofia, exatamente porque ela faz com que a gente possa cultivar, né, isso em todos os nossos momentos, enquanto alguém que precisa sempre de formação, né, precisa sempre do conhecimento, sempre do aprendizado. Então, eu achei muito interessante essa ideia do Edgar Morin com relação a criticar essa formação que muitas vezes se confunde com conformação. Nesse sentido, né, Sandro, a formação seria uma intervenção educativa, né? Não uma simples conformação, não é isso? Isso. E aí tem até o pensamento lá do Gramsci, né? Que ele fala que a educação é liberdade, né? Então, ele traz muito essa ideia de que o objetivo último da escola é a liberdade, né? Isso não pode ser desconsiderado. Isso é de suma importância. Sim. Pois eu lembrava de um filósofo chamado Arcangelo Buzzi, quando eu cursei um pouco da filosofia lá em meados de 2012, e o Arcangelo Buzzi ele dizia assim, num dos seus textos sobre a decadência humana, que nós, seres humanos, temos essa cadência de construção, de procurar ser aquilo que nós ainda não somos, mas que temos a capacidade de ser. Então, essa construção do ser humano, dessa identidade, ela é algo que nós vamos acabando construindo todos os dias, né? Diariamente, no convívio social, no contato com o meio que influencia, né? Que o meio também influencia na formação. E falando na parte cognitiva, né, na aprendizagem, o meio, sem dúvida, é o que nos dá uma influência também para a aquisição do conhecimento, de uma forma positiva, também de uma forma negativa. E nós podemos vivenciar isso muito bem agora, nesse tempo de pandemia, né, com a ausência das aulas presenciais, com a ausência da sala de aula,
mas a aprendizagem ela não para, ela é dinâmica, ela acontece de forma diversa, que pode ser através de videoaulas, de videoconferências, mas também das experiências vivenciadas, experimentadas por nós de diversas maneiras, de diversas formas. Dando continuidade ao professor Sandro, a nossa pergunta é como a filosofia, desde seus primórdios, tem trabalhado a questão da formação humana que é gerada através da educação? Eu até poderia dizer que essa, sim, seria uma das perguntas quase que chave, né, de toda a nossa discussão e tudo mais, exatamente porque vamos pegar lá desde o ponto anterior, né? A filosofia ela surge enquanto esforço de racionalização, né? A Liciane já construiu toda essa ideia e tudo mais da filosofia enquanto um esforço de racionalização para se desvincular inicialmente dos mitos, né? E ao longo do tempo vem trabalhando as questões mais pertinentes da nossa existência, né? Isso daí é filosofia, né? O próprio Kant já diz, né, que mesmo que acontecesse uma barbárie, as mesmas questões metafísicas elas iriam permanecer, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então a filosofia ela está em todo esse decurso da história, né? Buscando se questionar, né? Buscando respostas sobre tudo aquilo que inquieta o ser humano, né? E é difícil a gente pensar na filosofia distante do processo educacional, distante da educação, porque os filósofos, ao longo do tempo, eles se debruçaram consideravelmente sobre a educação, né? E até hoje se continua se discutindo sobre a educação, né? Quando a gente vai trazendo lá desde de Platão, né, que já começa a se pensar na educação como liberdade, né? Platão ele já traz, só que ele ainda não traz muito isso para o social, né? Ele está muito ligado ainda à questão abstrata. Ele faz a partir, por exemplo, da alegoria da caverna, a ideia do quanto é difícil sair da ignorância, do quanto é difícil a gente sair do obscuro, né? Então, a partir do momento em que ele começa a trabalhar isso também, ele começa a já dar início, né, a essa relação da filosofia, da educação e da constituição da cidade, né, da constituição da relação com as pessoas e tudo mais, pelo processo da moralização. Ele trabalha muito em cima também dessa questão da moralização. E aí a gente vai lá para Aristóteles, por exemplo, que através da educação é possível desenvolver a política, né, e essa educação ela tem que ser feita a partir do legislador, né, então ele trata a educação muito mais atrelada à questão da política e tudo mais, e por aí vai, a gente vai trabalhando, por exemplo, lá com o Kant, né, que ele já usa do termo do esclarecimento, né, que é essa saída do homem da menoridade para a maturidade racional, aonde ele começa a pensar por si próprio, né, sem já usando da sua autonomia, e isso vem sendo aproveitado ao longo do tempo pela educação, né, fazer com que as pessoas possam pensar por si próprios, a educação enquanto atitude de liberdade, a filosofia enquanto uma atitude de promover a autonomia do pensamento, né, e aí ele traz essa ideia de que o homem, ele não se torna um verdadeiro homem senão pela educação, né, o homem é aquilo que a educação faz dele, então ele mostra o quanto é importante a educação ao longo do curso da vida de uma pessoa e tudo mais. Então a teoria do Kant ela é muito mais pedagógica, né, tanto que ele tem um tratado sobre a pedagogia, ele trata muito mais diretamente sobre a questão da pedagogia e tudo mais. E, por exemplo, o Platão, lá na Grécia Antiga ainda, ele traz um fato muito interessante, que é a questão de que não se pode forçar o conhecimento, não se pode forçar uma educação, é deixar com que o conhecimento ele possa fluir, né, nas crianças e tudo mais, né, para que eles possam, de certo modo, absorver, porque aquela educação dada de maneira forçada, ela não consegue adentrar a mente de nenhuma criança, né? Então, ao longo do tempo, entre outros filósofos, que, enfim, se fosse aprofundar, daria um imenso tempo e tudo mais, mas ao longo do tempo, a filosofia ela vem trabalhando a importância da educação e atrelada à questão de formar seres humanos cada vez mais críticos, cada vez mais reflexivos, cada vez mais responsáveis pela convivência com o outro, responsáveis pelo outro, responsáveis para que o conhecimento ele possa se expandir cada vez mais. Muito bem. Então,
continuando entendendo um pouco mais de como a filosofia ela tem trabalhado essa questão da formação humana, da formação de vida, esse processo educacional ele não vai somente na instrução, na escolarização. Tem um grande pensador brasileiro, filósofo também, e ele comenta sobre isso, esse processo de escolarização, ele não vai além só da educação escolar, a formar, nós vivemos em sociedade, as regras, a forma de interagir, da interação social, que nós aprendemos também dentro dessa nossa formação escolar. A filosofia, como uma ciência que nos leva a pensar, ela também nos leva a refletir sobre nossos posicionamentos, sobre a nossa forma de agir, muitas vezes, de uma forma moral ou de uma forma amoral, de uma forma crítica ou não crítica. Sendo assim, de que forma a filosofia pode contribuir à formação do homem e o que essa formação visa, né? Qual é a sua finalidade dentro dessa formação? Pergunta a professora Aliciane. Tá. Como o professor Sandro já colocou muito bem, um dos maiores objetivos da filosofia, a maior contribuição da filosofia na formação do homem é a formação voltada para o pensamento crítico, voltada para o pensamento reflexivo, né? E ao longo da história da filosofia, como o Sandro já bem contou, Kant, Platão, Aristóteles, que debateram, que discutiram sobre diversas temáticas, diversas ramificações da filosofia, política, ética, educação, a questão do ser, a questão dos valores morais, a questão da arte, sempre com o objetivo de fazer com que o homem, primeiro, ele se compreenda enquanto ser neste mundo, né, enquanto aquele homem que é e está no mundo, e que a partir desse momento que ele conheça a si mesmo, conheça a sua realidade e possa intervir nessa sua realidade. A maior contribuição que eu posso dizer da filosofia, principalmente da filosofia presente no currículo da educação básica, lá no ensino médio, por exemplo, é contribuir para que o homem ele tenha um olhar voltado para a criticidade, para a reflexão dos diversos assuntos, das diversas temáticas que nos envolvem na nossa vida social. Por exemplo, nós estamos inseridos em uma determinada realidade e chega um momento que essa realidade ela vai nos desagradar. Vai chegar um momento que as demandas dessa realidade não vão mais nos atender. Né? E isso vai nos gerar o quê? O espanto, isso vai nos gerar admiração, isso vai nos inquietar. É por isso que eu dizia que a filosofia ela é essa grande inquietação. A partir desse momento, nós deixamos de nos conformar com aquilo que nós temos e nós passamos a procurar aquilo que nos falta. Então, essa carência que não nos é dada de forma natural, que não nos é dada de forma biológica, mas que nós procuramos, que nós buscamos através, principalmente, da filosofia. Né? Então, como é que a filosofia pode contribuir na formação do homem? A filosofia pode contribuir na formação de um homem mais crítico, na formação de um homem mais emancipado, na formação de um homem sem tutela, ou seja, que pense por si próprio. Aquilo que o Sandro falava quando ele citou Kant a respeito do esclarecimento, né? Do ouse saber, como Kant já nos dizia. Né? Então, a filosofia busca formar homens que não sejam facilmente manipulados, por exemplo, por um poder político autoritário, por um poder político ditatorial. A filosofia busca uma formação crítica, que o homem tenha essa formação crítica não somente de si, mas também da sociedade em que ele está inserido, porque somente a partir dessa compreensão é que ele poderia intervir nessa sociedade. Então, primeiro se forma essa consciência do homem e depois a gente pode interferir na nossa realidade e melhorar, através da filosofia, não somente a nossa forma humana, mas podemos melhorar também a sociedade em que vivemos, que é formada por humanos. E a partir do momento que melhoramos um,
consequentemente melhoramos o outro. Essa contribuição da filosofia, se a gente for pegar um pouquinho da história, ela é tão importante e incomoda tanto essa contribuição dela na formação do homem, que no período da ditadura, por exemplo, a filosofia foi retirada do currículo da educação básica. E a grande pergunta que eu sempre digo é por quê? Porque a filosofia ela incomoda, porque a filosofia inquieta, porque a filosofia não aceita as respostas prontas e acabadas, porque a filosofia questiona, porque a filosofia vai contra o poder autoritário, porque a filosofia quer um homem livre, que pense por si próprio, que possa conhecer sua realidade e, mais que isso, que possa intervir nessa sua realidade. É isso mesmo. Então, indo ainda nessa linha, né, da finalidade do homem, da formação humana, da formação dessa pessoa dentro do contexto educacional, social, religioso, também, e entrando um pouco já nessa linha do porquê da filosofia questionar, ou melhor, ser muito questionada da sua utilidade, dos seus objetivos, a nossa quarta pergunta ao professor Sandro vai nessa linha. Em que sentido a filosofia ela é libertação e, portanto, uma ameaça a qualquer modelo de governo ditatorial? Bem, bora construir a resposta, né? Assim, a filosofia até 1930, né, ela esteve ligada à elite. Era uma disciplina elitizada, né, era voltada à questão das classes dominantes e tudo mais. Isso até 1930 no Brasil, né? Aí, a partir de 1930, a filosofia ela já vai sendo ensinada no ensino secundário, né? Então, já se vê, de certo modo, que ela vai se avançando em alguns aspectos e tudo mais, até que ela alcança 1964, que é quando inicia a ditadura, né? Como a Aliciane já havia comentado aí em cima e tudo mais. Então, de certo modo não, a filosofia ela é paralisada nesse período, né? Justamente porque ela ameaçaria, né, um regime ditatorial. E aí ela já vem voltar lá em 1980, se eu não me engano, né, que é quando começa o processo de redemocratização do Brasil, né? Ela já volta já no ensino secundário, e aí já em 2002, eu acho, se eu salvo engano, foi em 2002 que ela já adentra o currículo, né? O currículo que já mostra a questão da obrigatoriedade. Foi em 2008 isso. Em 2008 foi a questão da filosofia como uma disciplina obrigatória, né? Tá. O que é que eu quero chegar com tudo isso, né? Que nesse período aí da ditadura, 1964 e tudo mais, a filosofia ela se torna uma ameaça ao governo ditatorial. E o que é que qualifica um governo ditatorial, né? Ele utiliza da repressão e do controle de informação. Essa é a qualidade de um governo ditador, né? Ele controla a informação e ele reprime. E a filosofia, como a gente já vem falando desde o início, a filosofia ela é liberdade de pensamento. Ela abre as possibilidades para o conhecimento, para que você possa até desconstruir coisas que você já havia construído, né? Então a filosofia ela tem essa característica que faz com que atinja um governo autoritário, um governo ditador, né? E o governo ditador ele se aproveita de toda a fragilidade humana, ele se aproveita do medo das pessoas, ele se aproveita de crises econômicas que atingem uma população e tudo mais. Então, isso daí foi visto lá no período do Hitler e tudo mais, com o nazismo. A gente viu isso aqui no período, a gente vê isso, né, no período da ditadura militar, essa questão de se aproveitar de toda a fragilidade humana para poder implantar todo um discurso convincente, né, um discurso convincente de que seria o melhor, de que é o melhor. E a filosofia ela atinge, porque a filosofia ela questiona, né? A filosofia ela entra nesse espaço exatamente para poder
ser um incômodo, né, justamente por ser esse esforço de racionalização, por criticar toda essa repressão, por criticar todo esse controle da informação. A filosofia, ela defende que a informação, ela é fundamental, né, para que a gente possa todo o tempo estar estando nesse processo de comunicação, a gente poder progredir no conhecimento, a gente progredir na aprendizagem. Então, ao mesmo tempo que surge essa ideia de pai da nação, porque o governo ditador, ele é muito assim, né? Ele traz consigo essa ideia de que há um pai da nação, há um salvador da pátria, né? A filosofia, ela já tenta desconstruir isso, ligada diretamente com a democracia lá desde os gregos, a democracia que é o governo do povo, a democracia que dá liberdade de opinião, a democracia que faz com que as pessoas elas possam ter esse processo de comunicação em que sejam respeitadas as opiniões, né, e desde que também não atinja de maneira negativa o outro, né, desde que haja respeito e tudo mais. Então, a filosofia atrelada à questão da democracia desde seus primórdios, ela sempre buscou que esse regime, de certo modo, perdurasse, né? Que esse regime fosse importante, porque justamente fazia com que pudesse visar o bem-estar das pessoas e não o bem-estar de um determinado grupo, ou, no caso, o bem-estar de uma única pessoa, ou de uma única ideologia, de uma única crença. Então, a filosofia, ela entra nesse processo, né? Ela entra nesse meio e ela é perseguida, né? Mas, enfim, a gente vai lá, por exemplo, pensar em Paulo Freire, por exemplo, né? Paulo Freire, ele foi perseguido nessa época também. Ele questionava toda a opressão que era feita, né, nesse período. Ele questionava toda essa realidade. E por isso, justamente, ele foi perseguido nesse período, como tantos outros foram perseguidos. Então, a gente pode perceber que não só a filosofia, como também toda forma de manifestação de pensamento, de opinião, dentro do contexto de um governo ditatorial, nós encontramos uma aversão. Como na atualidade nós podemos ver esse medo, esse receio dos poderosos, que tem influência dos governantes e que de alguma forma querem minimizar ou erradicar qualquer outra forma de manifestação que seja contrária à sua ideia, né? Que seja contrária àquilo que prego, àquilo que quero, o dogma, por exemplo. O dogma é uma verdade absoluta. Então, essa ideia do salvador da pátria, daquele que está ali para nos ajudar e tudo, muitas vezes podem contribuir para que se aceite de forma amigável, vamos assim dizer, o que é imposto por um governo ditatorial e que muitas vezes é justificado de forma banalizada e nós nem percebemos. Então, quando alguma ciência, como a filosofia, a sociologia, a própria pedagogia em si, nos levam a questionar, a ver o posicionamento do ser humano, da pessoa, né, é como se ela fosse erradicada, deixada um pouco de lado. Sendo assim, a filosofia, como o professor Sandro colocou, se tornou integrante do currículo da educação, se tornou integrante dentro da nossa formação, da nossa construção, dentro da nossa formação intelectual, e ela começa a fazer parte do currículo. Então, tem um dos grandes pensadores, vários grandes pensadores do currículo, chamado Michael Oaken, ele diz que o currículo ele sofre uma influência ideológica, né? Eles são ideologias que estão ali para nortear o trabalho educacional, para nortear como
trabalhar dentro da educação de caminhos, né? Como a própria palavra currículo, né? A palavra do latim significa correre, significa caminho, né? O que percorrer. Então, o currículo ele tem essa influência ideológica. Então, dentro a filosofia, melhor, né? De que forma presente no currículo da educação básica e ela está cumprindo a sua função na formação dos nossos estudantes? A pergunta Alicia. Eu vou retomar um pouquinho o que o professor João acabou de falar, né? Toda formação, ela é ideológica, né? Ela visa alguma coisa, né? Ela visa alcançar uma determinada finalidade, né? A grande questão que a gente se deve fazer quando nós tratamos de educação, do ensino de filosofia, é se essa finalidade deste ensino se está contribuindo para a formação crítica e reflexiva dos nossos alunos, ou se está contribuindo para que esses alunos sejam simplesmente mais um reproduzindo aquilo que já foi dito desde sempre, né? Então, atualmente, a filosofia ela está presente nas 3 séries do ensino médio, né? Nós temos a filosofia presente primeiro, segundo e terceiro ano do nível médio. Se a gente pegar tanto a LDB como a BNCC, nós vamos ver o papel da filosofia, porque ambas elas colocam como princípio, no caso da LDB, no caso da BNCC, coloca como competência que o aluno, ao concluir o ensino médio, ele tenha aptidão, ele tenha uma formação ética, ele tenha uma formação voltada para ao seu desenvolvimento intelectual, crítico, autônomo, com os valores éticos. Eu acho que houve alguma falha. Ficou um pouco... Não está tendo retorno. Nós vivemos à mercê da tecnologia mesmo, né? Então esses imprevistos acontecem. Bom, quando retorna o sinal, né, da Liciane, nós vamos então continuando, Sandro. Eu acho que ela perdeu o sinal, saiu agora, ela deve retornar. Então, deixa eu ver aqui com ela. João Carlos, eu queria trazer à tona assim, só um ponto, né, que enquanto a Adiciane retorna, tem um pensador chamado Rui Canário, eu acho que é esse o nome dele, que, enfim, ele que me desculpe se eu estiver errado, mas assim, o Rui Canário, ele traz uma ideia seguinte, de que nós vivemos um período de grande avanço tecnológico, nós vivemos um período de grande avanço tecnológico, industrial, né, na área da informática, nós conseguimos alcançar o pináculo da glória tecnológica, mas, ao mesmo tempo, nós ainda vivemos um processo de imaturidade educacional, né, um processo de imaturidade política e social, né? E como ele diz, esse processo de imaturidade política e social se dá muitas vezes, ou se dá quase todas as vezes, né? Por conta do nosso modelo escolar ainda, né? O nosso modelo de educação. Claro que ele já avançou em muitos aspectos, e aí a Adiciane trouxe a questão do currículo, embora, isso daí a gente pode também, enfim, a gente sempre vai estar discutindo que, embora esse currículo cada vez mais esteja ameaçado, a gente já via um tempo atrás que o currículo de filosofia, ele praticamente é só mais um pedaço mínimo das ciências humanas e tudo mais, ele está inserido lá meio que já de enxerido, né, e cada vez mais ele vem sendo ameaçado. Nós tivemos recentemente o ex-ministro da Educação deixar bem claro que queria realmente acabar com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, porque ele não queria que os impostos dele fossem revestidos nessas disciplinas, porque para ele não tem significância, né? Então, assim,
Mas, enfim, voltando a essa questão, né, nós vivemos esse processo de imaturidade política e social que se dá principalmente pela questão do nosso modelo de educação ainda. Né? O nosso modelo, ele, além de ser um modelo fragmentado, né, ele é um modelo fragmentado e tudo mais, né, mas ele traz um exemplo muito interessante, que é das escolas ainda como prisões, né, as escolas como grade, as escolas como reformatórios, em que os alunos ficam lá enfileirados e tudo mais, né, muitas escolas ainda trabalham dessa forma, os professores ainda trabalham dessa forma, porque enfim, às vezes trabalham da forma como tá mesmo, da forma como tem, né? Trabalham com o que podem, né? Às vezes não tem um espaço mais amplo e tudo mais. E então, o ensino, ele tem essa questão de ser fragmentado e tudo mais, então muitas vezes ele se confunde com o reformatório, tá? O nome é grade curricular. Né, o nome é prova, você passa por essa prova, é como se fosse uma absolvição, né? Você passa para uma outra série, senão você fica de recuperação, ou então você fica reprovado. Então, assim, tem a ver com o método de avaliação, sim. Então, a filosofia, na formação do educador, ela é de suma importância exatamente para construir essa ponte, né? Para que a gente possa pensar numa educação que possa ir além também da sala de aula, né? Que possa se questionar sobre os problemas que nos inquietam e tudo mais, que possa ir além da sala de aula. Né? A gente pode começar a pensar, e aí o Paulo Freire trazia muito essa ideia, né, de que era necessário fazer uma educação que pudesse estar atrelada ao cotidiano do educando, né, que pudesse estar atrelada ao dia a dia do educando. Né? E aí a Aliciane retorna, né, das cinzas. Eu estava dizendo para o João Carlos que a gente está à mercê da tecnologia mesmo, então essas coisas acontecem, né? A gente depende dos nossos Wi-Fi da vida, então assim, como eu estava comentando, né? A filosofia, ao longo do tempo, ela sempre foi ameaçada sim. A educação, ao longo do tempo, esteve muitas vezes ameaçada, né? Mas a gente também pensa na questão do nosso modelo de educação, né? A gente pensa de que forma a gente pode ir melhorando esse nosso modelo de educação de maneira que o aluno ele se sinta parte integradora desse processo, né? De forma que o aluno ele se sinta participante ativo, protagonista desse processo, né? E isso tem relação com a formação dos professores. Às vezes é isso que falta também, né? Às vezes a gente reclama, né? A gente às vezes vai no período do estágio, a gente observa, né? O professor tem um método que não é muito adequado, enfim, tantas outras coisas a gente observa, né? E a gente é crítico nesse sentido, mas a gente não para pensar também que tem uma relação muito mais ampla, né? Que tem uma relação muito mais ampla que envolve a questão estrutural, que envolve a falta de formações adequadas e tudo mais. Então, é importante que adentre na formação do educador essa questão filosófica, exatamente para que ele se torne um sujeito, né, que cada vez mais preze pela reflexão, que instigue muito mais o seu aluno, né, que faça com que o seu aluno se sinta mais participante disso. Né, e é por isso importante essa relação também de filosofia com a educação, no que concerne, por exemplo, ao projeto político-pedagógico. Né, o projeto político-pedagógico, ele precisa trabalhar essa questão da formação de sujeitos éticos, sujeitos autônomos, sujeitos críticos, sujeitos reflexivos. Isso é na educação como um todo, né? De todas as turmas e tudo mais, a gente tem que trabalhar essas questões filosóficas, essas questões do filosofar, da filosofia e do filosofar, né? Mas enfim, a Aliciane pode continuar aí a discussão, a gente ainda está no meio. Desculpa, né? Faltou energia aqui e infelizmente nós somos reféns disso, como o Sandra bem colocou. Eu estou usando dados móveis, não sei até onde eu posso ir, talvez falhe. Mas eu não quero tornar repetitivo, acredito que o Sandro já pontuou muito bem de que forma a filosofia está presente no currículo da educação básica, qual é a sua função, eu consegui acompanhar o finalzinho. Eu só vou destacar alguns pontos, né? Como eu estava falando, tanto a LDB como a BNCC demonstra a importância do papel da filosofia no ensino médio, na educação básica, né? E se a filosofia tem contribuído, tem de fato cumprido com essa função, nós não podemos afirmar. Talvez algumas escolas sim, outras não. Talvez com os alunos sim, com outros não. O fato é que, ao longo da história da filosofia,
o ensino, a utilidade da filosofia sempre foi questionada, né? Se ela realmente é necessária, se ela é realmente útil, para que de fato a filosofia serve. E eu acredito que esse questionamento é por conta da sua grande importância na criticidade das pessoas, da formação para a criticidade, né? Que faz com que essa sua utilidade ela acaba sendo questionada e não sendo aceita por alguns, principalmente quando a gente se fala de um poder político, autoritário, ditatorial, como o Sandro comentou ainda há pouco, né? O grande papel da filosofia na formação desses estudantes, como a gente já comentou a respeito da formação do homem como um todo, é levar eles a se compreenderem enquanto homens, a se compreenderem enquanto seres que estão no mundo, a conhecerem sua realidade, a pensarem por si próprios, a serem pessoas emancipadas, esclarecidas, que possam contribuir com a sua cidade futuramente, com o seu bairro futuramente, né? Pessoas que não sejam simplesmente manipuladas, que não se tornem simplesmente massa de uma sociedade, né? Ao longo da sociedade, da história da sociedade também, a gente vê que muitas pessoas vão, aquele velho ditado, Maria vai com as outras, vão junto com a boiada, vão junto com todo mundo. E o grande papel da filosofia é destacar esses alunos dessa boiada, fazer com que eles não simplesmente sejam levados, sejam manipulados, né? E a outra coisa que eu estava comentando no início era que a gente deveria se perguntar sobre a finalidade desse ensino. Será que esse ensino da filosofia, ele tem de fato contribuído para a formação crítica dos nossos alunos? Ou será que esse ensino está simplesmente reproduzindo as ideologias dominantes? Será que esse ensino está simplesmente contribuindo para perpetuar um sistema que é opressor do pobre, que é opressor do proletariado, por exemplo, né? Então, o objetivo, de fato, do ensino da filosofia é formar cidadãos críticos, reflexivos, mas aí a gente acaba se esbarrando em problemas. A gente esbarra na desvalorização do professor, a gente se esbarra na ausência de profissionais da área. Atualmente, esse problema ele tem sido amenizado. Muitas universidades hoje em dia já ofertam licenciatura em filosofia. A gente já tem amenizado também o modo como as pessoas veem a filosofia, que a filosofia foi vista e ainda é visto por muitos como uma disciplina inútil, né? Existe muitos estereótipos em torno da filosofia, do ensino da filosofia, do filósofo, do professor de filosofia, né? Então, o papel da filosofia de cumprir essa grande função acaba se esbarrando, né, em problemas que perpassam não somente na disciplina em si, mas em toda a educação, né? Eu quero destacar também que esse papel que a filosofia tem de contribuir para essa criticidade, para essa formação reflexiva do estudante, não deve ser um papel exclusivo da filosofia. Isso precisa ser algo que deve estar integrado em todas as disciplinas. O PPP da escola, como o Sandro já colocou, o projeto político-pedagógico, precisa ser claro e ter definido qual ensino eles querem ter, qual aluno queremos formar, qual a relação aluno-professor que vamos estabelecer, é uma relação dialógica, é uma relação de opressão, de dominação, qual é esse tipo de relação. O projeto político-pedagógico da escola precisa conhecer a realidade que essa escola, que esse aluno está inserido e criar, refletir, discutir ações para intervir nessa realidade, né? A gente não poderia pensar o ensino da filosofia dissociado da realidade, não só da filosofia, mas da história, da geografia, de todas as áreas humanas, né? Então, esse papel não é exclusivo da filosofia. É claro que com a filosofia eu posso dizer que existe um potencial muito maior da gente aguçar essas capacidades dos estudantes, mas isso não pode ser uma tarefa da filosofia. E a própria escola precisa ter definido objetivos e princípios que eles queiram assumir, que eles queiram atingir com este ensino, não somente da filosofia, mas de todas as outras disciplinas presentes no currículo do ensino médio. Eliciane, só te cortando rapidinho,
um ponto assim só que eu queria colocar para concluir é de que o objetivo da escola, né, não é encher de alunos, né? Eu acho que pode ser dito dessa forma, né? O objetivo da escola, porque às vezes a gente vê, principalmente assim entre os governantes e tudo mais, todo o orgulho, né, de que nós temos todas as crianças estão na escola e tudo mais. É muito bom, sabe? Todas as crianças, mas muito mais do que isso, eu acho que é necessário dar uma estrutura para essas crianças e para esses professores que estão dentro da escola, né? Eu acho que não basta só dizer que todos os alunos estão na escola, que o número de evasão escolar até diminuiu e tudo mais, se não der todo um suporte para que esse professor possa trabalhar e para que esse aluno possa se manter dentro do processo educacional e que ele possa ser bem formado, né? Que ele possa ter toda uma estrutura física, que ele possa ter toda uma estrutura de uma forma geral para que o professor ele se sinta também motivado a estar lá, né? Então eu acho que é muito importante trabalhar em cima dessa ideia, porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? A gente se orgulha muito, todos os alunos estão dentro das salas de aulas e tudo mais, mas a gente tem que pensar também na importância de dar uma estrutura geral para que o processo educacional possa ter êxito. Com certeza, é aquilo que eu falei, que esse papel, não só da filosofia, mas de todas as disciplinas, perpassa por uma série de problemas que é próprio da educação, principalmente da educação pública, né? A estrutura da escola, a desvalorização do professor, a carga horária. Você imagina 2 aulas de 40 minutos, né, para uma disciplina tão rica como a filosofia, apenas 2 aulas de 40 minutos na semana. Às vezes o professor geralmente perde aí 15 minutos no início só para tentar acalmar uma turma de 50 alunos, que é a realidade das escolas públicas, né? Então, a gente acaba tendo, em função do nosso objetivo, toda uma série de problemas que nos atrapalham. Então, a gente não pode também ser otimista, ser utópico a ponto de dizer que somos os salvadores da pátria, que com a filosofia todos os nossos alunos vão ser críticos, vão ser reflexivos, todos os nossos alunos vão desenvolver esse espírito que a gente busca. Não. Mas a gente também precisa ser otimista a ponto de acreditar e com a filosofia, principalmente com outras disciplinas, com o ensino da filosofia aliado a outras disciplinas, nós temos grandes possibilidades de, mesmo com todos esses problemas, contribuir para aquilo que a gente falou desde o começo, a formação humana. Né? Que o grande objetivo desses alunos estarem na escola é essa formação, né? Que envolve um conjunto de ações para formar, para melhorar este homem, para melhorar as novas gerações, para melhorar a nossa humanidade. Liciane, e assim, outra coisa é que às vezes a gente reclama tanto que a educação está apenas preparando pessoas para o mercado de trabalho, né? Que a gente também não percebe que, às vezes, nem isso está sendo bem feito, entende? Às vezes, nem preparar para o mercado de trabalho a educação está tendo um grande êxito e tudo mais. A gente percebe que não há, por exemplo, uma formação de lideranças. A gente não se formam lideranças, se formam pessoas para serem mandadas dentro do mercado de trabalho, mas não se formam lideranças. Então, até nisso, né, talvez ainda haja ainda não, está tendo uma grande dificuldade dentro do processo educacional, até de formar pessoas para o mercado de trabalho, já que muitas vezes não se preza, não estou generalizando, óbvio que tem muitas escolas que agem de maneira diferente, né, mas muitas vezes não se preza pela reflexão e pela criticidade, né, pelas discussões mais filosóficas e tudo mais, mas já que se prepara para o mercado de trabalho, até nisso muitas vezes há muitas falhas nesse sentido. Pois é interessante o posicionamento que vocês colocando sobre a construção do PPP, porque quando nós elaboramos o projeto político-pedagógico da escola, nós colocamos lá nos itens, né, a filosofia da escola, o objetivo, que aluno queremos, que professores. Então, pensar a filosofia, mas como algo que ocorre dentro da nossa formação, que ocorre dentro do contexto educacional, dentro de
no assim dizer, Voltei. despertar o processo de ensino-aprendizagem. O Sandro, ele colocou bem, da forma maestral, esse interesse da escola. Os governantes pensam em colocar a escola, constrói, coloca aluno ali dentro, pronto. Mas tá, nós temos o aluno, nós temos os professores, mas cadê as condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra? Não vou, vamos dizer, as condições básicas, né, as mínimas, vamos assim dizer, para que tenha esse processo de aprendizagem, para que o aluno possa interagir com o professor e esse processo de conhecimento ele possa ser construído junto, não de uma forma paralela, não de uma forma aversiva, mas de uma forma onde eles possam perceber a importância e compreender a forma de construção desse trabalho. Porque muitas vezes nós vamos encontrar problemas estruturais, né? Mas também nós encontramos problemas emocionais, problemas afetivos, a afetividade, o contato, né, humano, a formação humana da pessoa que também colabora, sem dúvida, para que nós tenhamos esse processo positivo do ensino-aprendizagem. Muitas vezes nós falamos dessa dificuldade da aprendizagem do nosso aluno e culpamos A, culpamos B, tá, mas qual é a solução? O que nós vamos fazer? Quais os projetos que nós vamos colocar na escola que busca formar de forma integral, humanizadora, os nossos alunos? Tem um dos teóricos da educação no Brasil, o Celso Antunes, e eu acho muito pertinente as colocações do professor Celso Antunes, principalmente quando ele se refere a essa educação humanizadora. Em 2015, se eu não me engano, no primeiro Congresso Internacional de Educação, no 6º Congresso Internacional de Educação, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na FAPAS, na Faculdade Palotina, o professor Celso Antunes e o professor Antônio Nova, eles deixaram bem claro essa forma de educar que busca a integridade e a integração do ser humano no contexto educacional, político e pedagógico. Educar de uma forma humanizadora é levar em consideração as especificidades de cada pessoa. Às vezes nós podemos morar, aqueles grupos de alunos moram no mesmo bairro, na mesma cidade, com as mesmas condições, vamos assim dizer, mas que de forma diferente elas vão ser manifestadas. Tem dia, nós vamos encontrar alunos, por exemplo, no contexto da sala de aula, que não tem a sua alimentação. Vamos encontrar o aluno que não tem, às vezes, a condição de ter um uniforme. Então, quando ele chega na escola sem o uniforme, ele não pode entrar na escola porque não está uniformizado. Então, são formas. Como é que nós vamos ensinar na integralidade, na formação humana, quando o uniforme é o ingresso para que você tenha acesso à educação? Não é dizer que o uniforme não é importante. Assim, ele tem a sua importância, ele tem a sua serventia dentro da escola, sem nenhum problema. Mas nós temos que ir além dessa perspectiva do uniforme, daquela condição aqui, para saber que a nossa formação, o processo de ensino, ele também tem que buscar compreender a realidade daquele aluno. A realidade do professor também. Às vezes nós falamos muito do aluno e esquecemos do professor. Tanto quanto o aluno são importantes no processo de aprendizagem. Na verdade, todas aquelas pessoas que estão envolvidas no contexto escolar, os funcionários, a família, a comunidade, o aluno,
cada um tem a sua contribuição importante para esse trabalho ocorra, né, de uma formação cognitiva, uma formação acadêmica, por assim dizer, como também dessa formação humana. Nós não podemos ver a escola, nós não podemos ter o nosso processo de ensino-aprendizagem visando apenas formar academicamente, um processo de escolarização. Não, nós também temos que, paralelo a isso, alinhado a esse trabalho, também conseguir formar na integridade pessoas, vamos assim dizer, sociais. Né? Vivemos numa sociedade onde o ter e o prazer alcançam pontuações maiores do que a própria humanidade. Nós nos preocupamos em construir, mas nos preocupamos daquela pessoa que está, às vezes, ali do meu lado, que não tem condições mínimas, e eu tenho que quero ajudar. Essa falta de empatia, essa falta de sentido da escola, nós acabamos assumindo esse papel também de formar para que as pessoas aprendam a viver. Lembro de uma frase de Dom Eliseu Maria Corolli, que foi o bispo aqui da Diocese de Bragança. Ele dizia isso para as irmãs lá do colégio que ele construiu, que uma das finalidades do colégio não era formar, apenas instruir, mas era educar para a vida. Então, era para ensinar eles a viver, mas a viver como pessoa, uma pessoa que saiba respeitar, que valoriza, que compreende, não somente uma pessoa que esteja ali por estar dentro do mundo. Bem, quando nós chegarmos um pouco, já para concluir a nossa live, e essa última pergunta eu faço aos dois professores e aproveito também, né, para que eles façam, ainda não façam as considerações, por favor, né, respondam os dois, de uma forma de dueto, de duelo, né? A pergunta de que forma a educação e a filosofia são capazes de desenvolver a política, deixando bem claro, né, nós vivemos num período, no ano eleitoral, mas não se referindo à política partidária. Né? Eu sei que nós vamos entrar explanar o significado etimológico da palavra política, nós iríamos ter que fazer uma outra live, né? Mas, enfim, a pergunta é como a educação, né, e a filosofia elas são capazes de desenvolver a política na sociedade, na vida das pessoas. Eu vou iniciar, né? E aí a Diciane, ela até tem um trabalho de conclusão de curso dela, né? Se debruçou exclusivamente em cima desses questionamentos e tudo mais, cuja temática é muito importante, né? Bem, a gente tentou resumir ao máximo essa live. Eu acho que para essa pergunta deveria ser uma outra live, né? Porque é algo muito abrangente mesmo, não tem como a gente resumir. Às vezes, até a gente tentando resumir, às vezes a gente até se atrapalha um pouco, né? Porque a gente fica tentando lembrar de muitas coisas e aí até poder amarrar, né, em algo mais simples. Pois bem, veja, educação é política. Ponto. Educação é política. Né? A educação ela é política na medida em que ela está preocupada com o bem-estar externo ao sistema educacional mesmo, externo à sala de aula. Né? A educação ela é política a partir do momento em que ela faz com que o ser humano possa exercer o seu papel de cidade, né? Reconhecendo que tem deveres para com a sociedade, mas lutando pelos seus direitos. Então, a educação é política, né? Educação é política porque você
percebendo que precisa lutar pelos seus direitos, não basta só reconhecê-los enquanto algo que lhe, enfim, a sociedade como tem algo que te oprime, né? Você vive em sociedade, você tem algo que te oprime, não basta só reconhecer, né, essa questão, mas é necessário que você busque transformar a realidade. Não é necessário. Isso daí eu trago esse pensamento muito freiriano, né? Que não basta só você perceber que é oprimido, mas é necessário você transformar a realidade a partir disso, né? É necessário você questionar e tudo mais. Educação é política a partir do momento em que, dentro já do sistema educacional também, a gente vai trabalhar a questão da gestão democrática. A questão da gestão democrática que é super importante, porque o sistema educacional é um trabalho coletivo, que vem do gestor, que vem da equipe pedagógica, que vem dos professores, que vem dos alunos, que vem da comunidade escolar. A gestão democrática, ela traz justamente essa característica de englobar tudo isso para que justamente possa haver uma comunicação positiva dentro da escola. A escola deve ser gerida a partir de uma boa comunicação entre todos os membros que a compõem, né? Até o porteiro é de suma importância para o desenvolvimento da educação e tudo mais. A merendeira, porque ela também não é importante, né? A educação é política nesse sentido, de quando você visa a integralidade entre todo mundo pelo bem, né, pelo bem de todo mundo no final das contas, né, porque todo mundo sai ganhando com isso, né, porque todo mundo sai ganhando com uma educação de qualidade. Então, a educação, ela se torna algo política, e aí esse é o momento em que a gente vai pensar que a escola, ela não é problema da escola. A escola, ela é um problema da cidade. Né? A escola, no fim, dá o seu problema em si mesma. Né? A escola é um problema da cidade. É necessário também que, externamente, a escola possa haver essa relação. No final das contas, é todo um trabalho coletivo, né? Da política e da educação. Ponto, né? De que forma a filosofia adentra esse espaço? Porque a filosofia, ela justamente, como a gente já vem falando desde o início, a filosofia, esse esforço de racionalização que busca a formação de sujeitos mais autônomos, críticos frente à sua realidade. É isso. A filosofia, ela se insere nesse contexto como uma forma de englobar tudo, porque no final das contas, o grande objetivo aí da educação, da filosofia, que vai refletir interna e externamente na escola, é na formação de sujeitos éticos, de sujeitos que têm consciência do seu papel na sociedade, né? De sujeitos que entendem, né, o valor da educação como um todo e que buscam sempre valorizar essas pessoas que estão dentro, né? Então, enfim, finda-se nessa frase mesmo, que a educação é política e estão atreladas com a filosofia na formação de sujeitos cada vez mais éticos em busca de uma sociedade que possa estar em constante progresso e que não vá regredir, né, mediante a pensamentos autoritários, governos autoritários. Ok, eu concordo com o Sandro em duas coisas. Uma, de que essa pergunta seria uma live inteira, poderia ser uma live inteira só para ela. E segundo, que eu realmente fiz o meu trabalho de conclusão de curso em cima dessa temática, educação e política. Eu não vou entrar muito para não ficar longo, já está um pouco longa a live, pode estar cansativo para quem está assistindo. Mas, resumindo, eu cheguei a fazer uma pesquisa com os alunos em uma escola do meu município de Capitão Poço, buscando entender de que forma eles compreendiam a política, de que forma estava sendo ministrado o ensino de filosofia e de que forma esse ensino estava contribuindo para formar alunos que pudessem desenvolver, que pudessem exercer de fato a sua cidadania. Então, como o Sandro já bem colocou, quando nós falamos de educação e política, não existe entre elas uma igualdade, existe uma identidade. Educar é um ato essencialmente político, né? É aquilo que eu falei anteriormente, que
que toda formação ela é ideológica porque ela visa alcançar uma determinada finalidade e a gente precisa se perguntar qual é essa finalidade que aquela educação está visando naquele momento. Então, o professor, ele não pode jamais se esconder, como dizia Paulo Freire, atrás de uma falsa neutralidade, porque quando a gente faz isso enquanto educador, enquanto professor, nós podemos estar, por exemplo, contribuindo para uma política de dominação, nós podemos estar contribuindo para a perpetuação de um sistema que está oprimindo a sociedade, que está contribuindo apenas para uma pequena elite, que está contribuindo apenas para a ascensão de uma pequena parcela dessa sociedade. Tá? Então, quando eu penso em educação, eu também penso a sociedade. Quando eu penso em propostas que melhorem a educação, eu também estou pensando e repensando esta sociedade em que nós vivemos. Então, existe entre educação e política uma identidade. Eu gosto muito da definição de Aristóteles, de que a política ela é essa ciência arquitetônica que legisla sobre todas as outras ciências, inclusive sobre a educação. Né? Então, a escola ela não pode ser um simples aparelho ideológico e reprodutor de ideologias do Estado. Né? E a filosofia precisa cumprir esse papel de desmascarar essas falsas verdades, de desocultar essas verdades que muitas vezes a escola, infelizmente, acaba ocultando e acaba perpetuando esse sistema opressor, esse sistema dominador. Né? Então, pensar no ensino de filosofia, pensar na educação, é também pensar na sociedade, é também pensar na política como uma ciência arquitetônica que vai legislar sobre todas as ciências e sobre a vida desses estudantes e de todos os outros que vivem nessa sociedade. Nós poderíamos falar muito disso, né? Nós poderíamos falar do homem enquanto um animal político, como já definiu Aristóteles, né? Nós somos seres essencialmente políticos e todo ato nosso é político. Até a nossa própria omissão é um ato político e por isso que nós não podemos nos omitir, principalmente no caso do professor. Né? Então, realmente é um tema muito abrangente, mas, para concluir, tanto a política pode contribuir com a educação e contribui como a educação deve contribuir para a política, mas a gente precisa pensar e querer buscar uma educação que não seja uma educação perpetuadora desse sistema que já existe, que não seja uma educação dominadora, mas sim que seja uma educação libertadora, na visão de Paulo Freire, por exemplo, na visão de Henrique Duffy, por exemplo, pressupõe que busca um projeto de educação voltado para a libertação das classes oprimidas. Muito bem. Então, nós podemos que todas as nossas atitudes, nós somos eminentemente um ser político, então, na nossa atitude, na nossa forma de agir, nós também vivemos essa política. Repito, não uma política partidária, que também faz parte, sim, do contexto político, mas leva a interagir, a pensar e colaborar com a forma efetiva com a nossa sociedade, com o nosso trabalho, com a nossa crença também. Bom, então vamos estar encerrando, né, a nossa live. Eu agradeço a presença dos professores, ter aceitado de imediato o convite. Uma experiência, acredito, primária para os três, né? Vocês melhoraram algumas coisas, sim, mas que eu acho que acabou atingindo, pelo menos, os objetivos que nós havíamos debatido, né? Queríamos que chegasse a alcançar. Né? Deixo o convite novamente para que possivelmente nós possamos retornar outras vezes a também fazer esses debates, não só em forma da política, da filosofia, mas também de outras questões que um dia venham a aparecer. Reforço novamente o convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Podem, se quiserem, assistir novamente, ou publicar, passar, né, para outras pessoas o vídeo. Ele vai estar disponível tanto no Facebook, meu, da professora
Feliciano, sou Sandro, mas também no meu canal no YouTube, né, Professor João Carlos. Vocês podem procurar depois lá e assistirem, se inscreverem também no canal. É importante, né, para a gente continuar esse trabalho. O canal ainda é um canal que está sendo aperfeiçoado. É uma área nova para mim também, da tecnologia, dos youtubers. Então, ainda estou aperfeiçoando o canal. O canal ele tem essa finalidade de trabalhar a educação na área que eu pesquiso, principalmente na educação especial, inclusão, mas também de outras formas e modalidades de ensino também. E a teologia, é uma parte que me chama uma atenção da religião. Também no canal eu trabalho essas duas partes, né, da educação e da teologia. Então, vocês podem procurar depois lá, está acessando o canal, o professor João Carlos, e me acompanhar um pouco mais do que nós vamos fazer. E a nossa live sobre educação, filosofia e a construção do ser humano, a formação do ser humano, também estará disponível lá naquele canal. Então, convido agora os professores a fazerem as suas considerações, né, e também a manifestarem suas opiniões, seus convites às pessoas que estão nos acompanhando. Tá, eu quero agradecer ao convite, primeiramente, do João, amigo, professor, companheiro de profissão, que a ideia desta live inicialmente foi dele, agradecer o convite, agradecer também aquelas pessoas que eu estou olhando aqui, foram lá no perfil do professor João, comentaram, como o professor Everaldo, que foi nosso professor, acredito, dos três, Laiane, Ilza, Lorena, Jéssica e tantos outros que participaram, que eu vi, que nos ouviram, que deixaram um comentário no vídeo desta live. E eu quero encerrar dizendo a todos os professores que neste ano, em função dessa pandemia, tiveram que se reinventar. Como o João falou, foi uma experiência primária para nós três, né? Mas assim como nós que tivemos essa experiência inicial hoje, tantos outros professores, né, tiveram que fazer isso não simplesmente para trocar conhecimento, para discutir uma temática, mas tiveram que fazer isso para alcançar o seu aluno, para não deixar o seu aluno 2, 3 meses, tantos dias, sem ter acesso ao conteúdo, sem ter acesso ao conhecimento, sem ter essa relação de ensino-aprendizagem. Então, eu quero finalizar parabenizando todos os professores, né, do nosso Brasil, do nosso mundo, da minha cidade, que se reinventaram. A gente, essa pandemia nos forçou, querendo ou não, a isso, a nos voltar mais para o meio tecnológico, a buscar formas, meios diferentes daqueles que nós não estávamos acostumados para conseguir alcançar o nosso aluno, que hoje, em função do que estamos vivenciando, está mais distante de nós. Então, meus parabéns aos professores por isso. Né? Agradecer também ao Sandro, companheiro do curso de filosofia, um curso que me moldou por completo. Né? Eu tenho eterna gratidão ao EPA, ao curso de filosofia e aos meus amigos. Dizer que essa live ela foi apenas uma pequena síntese, uma síntese da síntese da síntese. A gente até comentava inicialmente que nós tentaríamos resumir o máximo possível para não se tornar difícil, de difícil acesso para aquelas pessoas que nunca leram, por exemplo, um livro de filosofia. O objetivo aqui não era tratar de filósofos, de temas da filosofia, mas de deixar apenas um pontinho, um gostinho para que essas pessoas que ouviram pudessem entender um pouco mais sobre o que é a filosofia, né? E que tivesse uma visão menos
menos negativa do que muitos estão acostumados de que a filosofia ela é inútil, de que a filosofia não tem utilidade, tá? Dizer que nós, professores de filosofia, o nosso maior objetivo é contribuir para essa formação do homem, assim como as outras disciplinas também. Já também concluindo, né, a nossa live de hoje, agradecendo ao professor João Carlos, à professora Adiciane pela parceria aqui. O diálogo, ele é ferramenta de sua importância, né, na obtenção do conhecimento, como a gente já vem falando, né, como a gente já vem falando, né, que é muito importante essa conversa, exatamente para que um possa aprender com o outro, né, para que a gente possa cada vez mais, até porque o conhecimento, como eu assisti há uns dias atrás uma série que ela dizia o seguinte, numa das frases, né, de que o que sabemos é uma gota, né, o que ignoramos é um oceano, porque o que sabemos ainda é muito pouco, né, nós ainda ignoramos muita coisa, nós ainda estamos atrás desse conhecimento, né, esse conhecimento que vem embaixo através desse processo educacional que é transformador, né, e tem um pensamento do Marx, que é o seguinte, de que os filósofos, eles interpretaram o mundo de diferentes maneiras, né, mas não basta isso, é necessário transformá-lo, né, a filosofia, ela deve ser essa filosofia de resistência mesmo, a filosofia, ela deve estar cada vez mais se expandindo, né, o conhecimento, ele tem que ser acessível a todas as pessoas têm que ter acesso ao conhecimento, à informação, para que a gente possa discutir sempre como iguais, né, sempre buscando, no final das contas, os nossos direitos, né? E isso vem em decorrência também dessas questões filosóficas e tudo mais. Então, a filosofia, ela é esse meio de resistência e transformação, né? A filosofia, ela surge enquanto esse escopo de resistência, de transformação da nossa realidade. Então, tudo bem a gente interpretar tantas coisas, tudo bem a gente sempre se questionar, mas a gente não pode parar na teoria, a gente não pode parar nos tratados filosóficos, em toda a discussão pedagógica, teórica, mas a gente tem que ir também na prática, né? A gente tem que buscar transformar a nossa realidade a partir de tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Como o João Carlos falou, muitas vezes é questões mesmo de empatia, né? O nosso conhecimento tem que sim chegar na periferia, sabe? Nosso conhecimento ele tem que chegar em todos os lugares e a gente vai aprendendo também com essas realidades, né? A cada escola que se passa, a cada convivência que se passa, a gente vai aprendendo também, e aí a gente vai se tornando cada vez mais sujeitos que buscam transformar a sua realidade, buscam ser melhores todos os dias por meio do conhecimento, esse conhecimento que vem realmente para fazer com que a gente possa ser cada vez mais maduros, portanto, esclarecidos, né? Muito bem. Então, novamente, né, agradeço a participação dos dois. É uma experiência nova, repito, mas algo que vem contribuir. A nossa amizade, né, eu conheço os dois há um bom tempo, o Sandro há um bom tempo, estudamos juntos, né, o Sandro e eu, fizemos o ensino fundamental juntos, e depois de muitos anos, nos encontramos na UEPA, ele cursando filosofia e eu pedagogia. Então, temos uma amizade há muito tempo já, há alguns anos. A professora Luciane, tive a honra de conhecê-la na UEPA, também cursando filosofia e pedagogia, e de trabalharmos juntos, né, no Campus 11, no diretório acadêmico da Universidade do Estado do Pará. Algo novo para mim, porque nunca tinha me envolvido em movimento estudantil, nada desse tipo, mas recebi o convite e nós trabalhamos juntos. Foi uma experiência bem positiva para nós, conseguimos entender a dinâmica da universidade, a questão administrativa e acadêmica, e isso nos levou a ser um pouco o que nós somos hoje, do trabalho que nós desenvolvemos ali, né? A universidade, ela sempre nos fala do ensino, da extensão e da pesquisa. Eu acredito que isso nós conseguimos fazer com maestria pelos professores que nós tivemos ali dentro da universidade, né, que foram tantos, entre eles, né, o professor Everaldo de Deus, que estava também nos acompanhando.
Então, nosso agradecimento ao professor Everaldo e a todas as outras pessoas que estavam assistindo, né, a professora Ilsa, né, que é minha mãe, ao Marcos, também, que é o nosso colega da UEPA, né, e provavelmente que a nossa próxima live, daqui a alguns dias, nós estaremos falando também sobre um pouco dessa parte da literária. Nós vamos estar trabalhando com o professor Marcos Alves, também de Capitão Poço, que estará participando com a gente na próxima live. Reforço novamente o nosso convite para que vocês venham acessar o nosso canal, né, o canal Professor João Carlos, no YouTube, e possam ver também o que está ocorrendo, como que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Agradeço a todos vocês por isso. E ao agradecimento a todas aquelas pessoas que estão participando, que estão assistindo aí, nossos familiares, amigos. Infelizmente eu não consigo ver aqui porque eu acabo usando outro aplicativo, né? Não sei se os meninos estão vendo pelo Facebook, mas eu não consigo. Então, aparece aqui um pouco algumas pessoas que eu vi, mas a vocês também agradecidos por terem partilhado com a gente dessa experiência. Tá? Aos professores, novamente, meu agradecimento e, né, Deus abençoe a todos e que nós possamos viver sempre nessa busca, como dizia Arcângelo Buzzi, nessa decadência, nessa cadência de construir uma educação humanizadora, uma educação mais próxima da nossa realidade. Nós não fazemos parte da elite, nós fazemos parte do povo, daquele que, em suas várias formas, viram na educação a oportunidade de mudança e acredito que mesmo com as limitações, com as dificuldades que nós encontramos, a educação ainda é caminho para que nós possamos ter realmente uma mudança, não sei se a palavra seria uma mudança radical, mas uma mudança que venha a atingir a todas as pessoas de forma objetiva, humana, libertadora, uma educação que nos leva a transcender, mas uma educação também que nos leva a pisar no chão de forma concreta e ver aquela realidade, não utópica, mas real, humanizadora, que vai além das aparências, como diz o Sandro, que vai na periferia. Para encerrar, eu queria usar uma frase de um teólogo, um grande teólogo, eu admiro muito ele, que é o Papa Bento XVI, e em uma das suas aulas de teologia, Bento XVI dizia assim, quanto ao Cardeal Ratzinger, que a teologia ela deveria perpassar o nosso coração para que assim ela chegasse no coração das pessoas que nos ouvem. Fazer teologia não é recriar, mas tornar atual aquilo que nós acreditamos por muito tempo. Então, parafraseando o Bento XVI, educar não é recriar, não é dar nova forma, mas utilizar tudo aquilo que nós já conhecemos de uma forma nova, mas que alcance o coração, que passe por nós, pelo meu coração primeiro, para que assim chegue ao coração dos outros. Educar, como dizia Dom Eliseu, não é só instruir, mas ensinar para a vida. E nesse mundo, nós precisamos cada dia aprender a viver, a ressignificar nossa prática docente, a ressignificar a nossa vida no mundo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite.